O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 14. Reformadores ingleses modernos. Enquanto Lutero estava abrindo ao povo alemão a Bíblia antes fechada, Tyndale foi impelido pelo Espírito de Deus a fazer o mesmo pela Inglaterra. A Bíblia de Wycliffe havia sido traduzida do texto latino, o qual continha muitos erros. Nunca havia sido impressa e o custo das cópias do manuscrito era tão alto que apenas poucos homens, abastados ou nobres, poderiam consegui-los. Além disso, sendo estritamente proscrita pela Igreja, o volume sagrado tivera divulgação relativamente reduzida. Em 1516, um ano antes do surgimento das teses de Lutero, Erasmo publicara sua versão grego-latina do Novo Testamento. Agora, pela primeira vez, a palavra de Deus era impressa na língua original. Nessa obra, muitos erros das primeiras versões foram corrigidos e o sentido foi tornado mais claro. Isso levou muitos dentre as classes instruídas a um melhor conhecimento da verdade e deu novo ímpeto à obra da reforma. Mas o povo comum ainda estava, em grande parte, impedido de ter a palavra de Deus. Tyndale devia completar a obra de Wycliffe em dar a Bíblia a seus compatriotas. Como diligente estudante e fervoroso pesquisador da verdade, recebeu o Evangelho do Testamento grego de Erasmo. Intrepidamente pregou suas convicções, reiterando que toda a doutrina fosse provada pelas Escrituras. A reivindicação papista de que a Igreja havia dado a Bíblia somente a ela poderia explicar, respondeu Tyndale. Vocês sabem quem ensinou as águias a encontrar a presa? O mesmo Deus ensina os filhos famintos a encontrarem o Pai em sua palavra. Longe de nos haverem dado as Escrituras, foram vocês que a têm ocultado de nós. São vocês que queimam e os que a ensinam. E se pudessem, queimariam as próprias Escrituras. A pregação de Tyndale despertou grande interesse. Muitos aceitaram a verdade. Os sacerdotes estavam alerta. E mal eles deixaram o campo, esforçaram-se por destruir-lhe a obra através de ameaças e difamações. Repetidas vezes foram eles bem-sucedidos em seu trabalho. Ah! O que pode ser feito? Exclamou Tyndale. Enquanto semeio um lugar, o inimigo destrói o campo que acabo de deixar. Não posso estar em todos os lugares. Oh, se os cristãos possuíssem as Escrituras sagradas em sua própria língua, poderiam por si mesmos opor-se a esses sofistas. Sem a Bíblia é impossível estabelecer o leigo na verdade. Um novo propósito toma então posse de sua mente. Disse ele. Era na língua de Israel que os salmos eram cantados no templo de Jeová. E não falará o Evangelho na língua da Inglaterra entre nós? Deve a Igreja ter menos luz ao meio-dia do que na aurora? Os cristãos devem ler o Novo Testamento em sua língua materna. Os doutores e mestres da Igreja discordavam entre si. Apenas pela Bíblia poderiam os homens chegar à verdade. Um acredita neste doutor, outro naquele. Ora, cada um desses autores contradiz o outro. Como então podemos saber se este ou aquele que fala o certo ou o errado? Como? Certamente pela palavra de Deus. Muito tempo depois, erudito doutor católico,
emprenhado em controvérsia com ele, exclamou: seria melhor para nós estarmos sem as leis de Deus do que sem as do Papa. Tyndale replicou: desafio o Papa e todas as suas leis. E se Deus poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que lida com um arado conheça mais a Escritura do que vocês. O propósito de Tyndale começar a cultivar, de dar ao povo as Escrituras do Novo Testamento em sua própria língua, era agora confirmado e imediatamente ele se dedicou a esse trabalho. Expulso de sua casa pela perseguição, foi a Londres e ali prosseguiu seu trabalho por algum tempo, sem ser incomodado. Mas novamente a violência dos papistas forçou-o a fugir. Toda a Inglaterra parecia-lhe fechar-se. Então resolveu buscar abrigo na Alemanha. Ali começou a imprimir o Novo Testamento, em inglês. Por 2 vezes o trabalho foi interrompido, mas quando proibido de imprimir numa cidade, mudava-se para outra. Finalmente rumou para Worms, onde, poucos anos antes, Lutero havia defendido o Evangelho perante a Dieta. Naquela velha cidade havia muitos amigos da Reforma, e Tyndale prosseguiu em sua obra sem quaisquer obstáculos. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram logo acabados e outra edição foi preparada no mesmo ano. Com grande determinação e perseverança continuou seu trabalho. Não obstante as autoridades inglesas terem mantido seus portos sob a mais estrita vigilância, a palavra de Deus foi levada secretamente para Londres de várias maneiras, e dali circulou por todo o país. Os papistas tentaram suprimir a verdade, mas em vão. O bispo de Durham, certa vez, comprou de um vendedor de livros, que era amigo de Tyndale, todo o seu estoque de Bíblias, com o propósito de destruí-las, supondo assim estorvar grandemente a obra. Mas, ao contrário, com o dinheiro assim fornecido, adquiriu-se material para uma nova e melhor edição, a qual, se não fosse assim, não poderia ter sido publicada. Quando posteriormente Tyndale foi preso, ofereceu-se-lhe a liberdade sob a condição de revelar os nomes dos que haviam auxiliado a cobrir as despesas de impressão de suas Bíblias. Respondeu que o bispo de Durham fizera mais do que qualquer outra pessoa, pois pagando ele elevado preço pelos livros deixados em seu poder, ele os capacitara a prosseguir com bom ânimo. Tyndale foi traído e entregue nas mãos dos inimigos, ficando na prisão por muitos meses. Finalmente testemunhou de sua fé, padecendo a morte de mártir. Mas as armas que ele preparou capacitaram outros soldados a continuar batalhando por todos os séculos, até mesmo em nossos dias. Latimer defendia do púlpito que a Bíblia devia ser lida na língua do povo. Dizia: o autor da Escritura Sagrada é o próprio Deus, e essa Escritura participa do poder e da eternidade de seu autor. Não há rei, imperador, magistrado ou governador que esteja isento de obedecê-la. Acautelemo-nos com aqueles atalhos de tradição humana, cheios de pedras, sarças e árvores desraigadas. Sigamos no caminho reto da palavra. Não nos deve preocupar o que os pais fizeram, mas antes os que eles deveriam ter feito. Barnes e Frith, fiéis amigos de Tyndale, ergueram-se para defender a verdade. Atrás deles vieram os Ridleys e Cranmer. Esses líderes da reforma inglesa
eram bons homens eruditos, e a maioria deles havia sido muito apreciada pelo zelo e piedade na comunhão romana. Sua oposição ao papado resultou de seu conhecimento dos erros da Santa Sé. Sua familiaridade com os mistérios da Babilônia conferiram maior poder a seus testemunhos contra ela. Vocês sabem, disse Latimer, quem é o mais diligente bispo em toda a Inglaterra? Vejo vocês ouvindo e escutando o que eu deveria dar seu nome. Eu contarei a vocês. É o diabo! Ele nunca abandona sua diocese. Vocês nunca o encontrarão ocioso. Procurem por ele quando quiserem, e ele estará sempre em casa. Sempre com seu arado. Nunca vocês o encontrarão em negligência, posso garantir. Onde reside o diabo é assim. Fora com os livros e venham as velas. Foram com as bíblias e venham os rosários. Foram com a luz do evangelho e venha a luz das velas. Sim, ao meio-dia. Abaixo a cruz de Cristo, viva o purgatório, pega bolsas. Fora com o vestir os nus, os pobres e os inválidos. E viva enfeitar imagens e o alegre ornamentar de pedras e madeiras. Abaixo a Deus e a sua muito santa palavra. Venham as tradições, concílios humanos e um papa insensível. Oh, que nossos prelados fossem tão diligentes em semear o milho da boa doutrina, como Satanás é em semear o joio e a cisânia. O grande princípio mantido por aqueles reformadores, o mesmo que fora defendido pelos valdenses, por Wycliffe, John Hus, Lutero, Zwingli e muitos seguidores, foi a autoridade infalível das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Eles contestavam o direito dos papas, concílios, pais das igrejas e reis de controlarem a consciência em assuntos de religião. A Bíblia era sua autoridade e por seus ensinos eles testavam todas as doutrinas e pretensões. A fé em Deus e em sua palavra sustinha aqueles santos homens ao renderem sua vida na fogueira. Latimer disse ao seu companheiro de martírio, quando as chamas estavam prestes a lhe silenciar a voz: Consolem-se! Nós acenderemos uma luz neste dia na Inglaterra, que pela graça de Deus espero jamais se extinguirá. Na Escócia, as sementes da verdade espalhadas por Columba e seus colaboradores nunca foram plenamente destruídas. Por centenas de anos, muitos depois de as igrejas da Inglaterra se submeterem a Roma, as da Escócia mantiveram sua liberdade. No século XII, entretanto, o papado se estabeleceu ali, e em nenhum outro país exerceu ele mais absoluto domínio. Em nenhum lugar as trevas foram mais profundas. No entanto, surgiram ali raios de luz para penetrar a escuridão e trazendo a promessa do dia vindouro. Os Lollardos, vindos da Inglaterra com a Bíblia e ensinos de Wycliffe, fizeram muito para preservar o conhecimento do Evangelho, e cada século teve suas testemunhas e mártires. Com a abertura da Grande Reforma, vieram os escritos de Lutero, e então o Novo Testamento em inglês de Tyndale. Imperceptíveis à hierarquia, esses mensageiros atravessaram silenciosamente as montanhas e vales, acendendo o facho da verdade, quase extinto na Escócia, e extinguindo a obra de que Roma havia feito por 4 séculos de opressão. Então o sangue dos mártires deu novo impulso ao movimento. Os líderes papistas,
despertando subitamente para o perigo que ameaçava sua causa, levaram à fogueira alguns dos mais nobres e honrados filhos da Escócia. Eles não estavam fazendo outra coisa senão erigir um púlpito, do qual as palavras daquelas testemunhas moribundas foram ouvidas através do país, fazendo vibrar a alma do povo com o firme propósito de sacudir os grilhões de Roma. Hamilton e Wishart, nobres de caráter, bem como de nascimento, com grande número de discípulos mais humildes, depuseram sua vida na fogueira. Mas de pira flamejante de Wishart veio alguém a quem as chamas não deveriam silenciar. Alguém que, abaixo de Deus, daria o golpe mortal no domínio papal da Escócia. John Knox havia-se voltado das tradições e misticismo da Igreja para se alimentar das verdades da palavra de Deus. E os seus ensinamentos, os ensinamentos de Wishart, haviam confirmado sua determinação de abandonar a comunhão de Roma e ligar-se aos reformadores perseguidos. Sendo persuadido por seus companheiros para assumir o cargo de pregador, recuou com tremor de sua responsabilidade e apenas depois de dias de reclusão e doloroso conflito consigo mesmo, ele concordou. Mas, tendo aceito o cargo, seguiu avante com inflexível determinação e inquebrantável coragem, enquanto sua vida durou. Esse fiel e verdadeiro reformador não temia a face do homem. Os fogos do martírio, clamejando ao seu redor, apenas serviam para estimular seu zelo com maior intensidade. Com o machado do carrasco pendendo ameaçadoramente sobre a cabeça, manteve-se sua posição, desferindo poderosos golpes à direita e à esquerda para demolir a idolatria. Quando levado face a face com a rainha da Escócia, em cuja presença o zelo de muitos líderes protestantes se haviam enfraquecido, John Knox deu testemunho inabalável da verdade. Não seria conquistado por meio de mimos, não cederia diante de ameaças. A rainha acusou-o de heresia. Ele havia ensinado o povo a receber uma religião proibida pelo Estado, declarou ela, e transgredira assim o mandamento de Deus, que ordena os súditos a obedecerem aos seus príncipes. Knox respondeu firmemente: como a religião verdadeira não tem sua origem em príncipes e nem recebe sua autoridade deles, mas o eterno Deus unicamente, não estão assim os súditos obrigados a enquadrar a sua religião segundo o gosto dos príncipes? Pois frequentemente se dá que os príncipes de todos os outros são os mais ignorantes da verdadeira religião de Deus. Se toda a semente de Abraão houvesse sido da religião de Faraó, de quem foram súditos durante longo tempo, pergunto-lhe, senhora, que religião teria havido no mundo? Ou se os contemporâneos dos apóstolos houvessem sido da religião dos imperadores romanos, que religião teria havido sobre a terra? E assim, a senhora pode perceber que os súditos não estão obrigados a adotar a religião de seus príncipes, embora lhes recomende prestar-lhes honra. Disse a rainha Mary. Vocês interpretam a escritura de um modo que eles, os mestres romanos, entendem de outro. Em quem deverei crer? E quem será o juiz? A senhora deve crer em Deus,
que fala claramente em sua palavra. E além do que a palavra ensina, a senhora não deve crer em nenhum e nem outro. A palavra de Deus é clara por si mesma. E se em algum lugar houver obscuridade, o Espírito Santo, que nunca se contraria a si mesmo, explica a questão mais claramente em outros lugares. Assim, não pode permanecer dúvida, salvo para os que são teimosamente ignorantes. Essas foram as verdades que o intérprete reformador, com o perigo da vida, disse aos ouvidos da realeza. Com a mesma indomável coragem manteve seu propósito, orando e combatendo nas batalhas do Senhor, até que a Escócia pôde livrar-se do papado. Na Inglaterra, o estabelecimento do protestantismo como religião nacional diminuiu, mas não impediu completamente a perseguição. Conquanto muitas das doutrinas de Roma houvessem sido abandonadas, não poucas de suas formas ainda foram mantidas. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas em seu lugar o monarca foi entronizado como cabeça da Igreja. No serviço de adoração da Igreja, ainda havia grande afastamento da pureza e simplicidade do Evangelho. O grande princípio da tolerância religiosa ainda não havia sido entendido. Embora as terríveis crueldades que Roma praticava contra a heresia fossem raramente utilizadas pelos governantes protestantes, o direito de cada homem a adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência não era ainda reconhecido. Requeria-se que todos aceitassem as doutrinas e os observassem as formas de culto prescritas pela Igreja estabelecida. Os dissidentes sofreram perseguições em maior ou menor extensão durante centenas de anos. No século XVII, milhares de pastores foram demitidos de suas funções. O povo foi proibido de, sob pena de pesadas multas, prisão e banimento, assistir a qualquer reunião religiosa, exceto aquelas permitidas pela Igreja. As almas fiéis que não podiam evitar reunir-se para adorar a Deus eram compelidas a reunir-se em vielas escuras, em sótãos sombrios e, em certas estações, à meia-noite nos bosques. Na profundidade acolhedora da floresta, um templo erigido pelo próprio Deus, aqueles dispersos e perseguidos filhos do Senhor se congregavam para derramar a alma em oração e louvor. Mas, apesar de todas as precauções, muitos sofreram por sua fé. As cadeias estavam superlotadas, as famílias eram separadas, muitos eram banidos para as terras estrangeiras. Entretanto, Deus estava com seu povo e a perseguição não podia silenciar seu testemunho. Muitos foram compelidos a migrar para a América, cruzando o oceano, e ali lançaram os fundamentos da libertação civil e religiosa, que tem sido o baluarte e a glória deste país. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu nos dias apostólicos, a perseguição reverteu em prol do Evangelho, numa mal-cheirosa masmorra abarrotada de libertinos e criminosos. John Bunyan respirava a verdadeira atmosfera do céu, e ali escreveu sua maravilhosa alegoria da viagem do peregrino, da terra da destruição para a cidade celestial. Por cerca de 200 anos, aquela voz da cadeia de Bedford tem falado com vibrante poder ao coração dos homens. O peregrino e graça abundante ao principal dos pecadores, de autoria de Bunyan, tem guiado muitos pés à vereda da vida. Baxter, Flavel e Alane e outros homens de talento
educação e profunda experiência cristã ergueram-se em corajosa defesa da fé que uma vez foi entregue aos santos. A obra realizada por esses homens, condenados e renegados pelos governantes desse mundo, jamais poderá perecer. A fonte da vida e o método da graça, escritos por Flávio, têm ensinado milhares a confiar o cuidado de sua alma a Cristo. O pastor reformado de Baxter provou-se uma bênção a muitos que desejavam um reavivamento da obra de Deus. E o eterno repouso dos santos fez seu trabalho levando as almas ao repouso que ainda resta para o povo de Deus. 100 anos mais tarde, numa época de grande negror espiritual, Whitefield e os irmãos Wesley apareceram como portadores de luz para Deus. Sob o governo da igreja estabelecida, o povo da Inglaterra mergulhou num declínio religioso que dificilmente poderia ser distinguido do paganismo. A rebelião natural era o estudo favorito do clero e incluía muito de sua teologia. As classes mais elevadas olhavam com desdém para a piedade e se orgulhavam de estarem acima do que chamavam de fanatismo. As classes inferiores eram grandemente ignorantes e estavam abandonadas ao vício, enquanto a igreja não tinha mais coragem nem fé para apoiar a destroçada causa da verdade. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, havia sido quase totalmente perdida de vista, e o princípio romanista de confiar nas boas obras para a salvação tomara-lhe o lugar. Whitefield e os irmãos Wesley, membros da igreja estabelecida, eram sinceros peticionários do favor divino, e isso ensinavam eles que deveria ser obtido por uma vida virtuosa e a observância das ordenanças religiosas. Quando Charles Wesley ficou doente, certa vez, e sentiu que a sua morte estava se aproximando, foi-lhe perguntando sobre o que ele apoiava, em que ele apoiava suas esperanças de vida eterna. Sua resposta foi: "Tenho feito meus melhores esforços para servir a Deus." Como o amigo que fizera a pergunta deu a impressão de não ficar totalmente satisfeito com sua resposta, pensou Wesley: "Que? Não são meus esforços base suficientes de esperança? Privar-me-ia ele de meus esforços? Não tenho mais no que confiar." Tais eram as densas trevas que haviam baixado sobre a igreja, ocultando a expiação, roubando a Cristo de sua glória e desviando a mente dos homens de sua única esperança de salvação, o sangue do Redentor crucificado. Wesley e seus associados foram levados a ver que a verdadeira religião é estabelecida no coração e que a lei de Deus se estende tanto aos pensamentos como às palavras e ações. Convencidos da necessidade de pureza de coração, bem como da correção de procedimento exterior, empenharam-se com zelo por levar uma nova vida. Mediante os mais diligentes e piedosos esforços, esforçavam-se por dominar os males do coração natural. Viviam vida de negação própria, caridade e humilhação, observando com grande rigor e exatidão cada medida que julgavam pudessem obter-lhes o que mais desejavam: a santidade que garantiria o favor de Deus. Mas não alcançaram o objetivo que se propuseram. Vãos foram seus esforços para se libertarem da condenação do pecado ou para quebrar seu poder. Essa foi a mesma luta que Lutero experimentara em sua cela em Erfurt. A mesma questão que havia torturado sua alma.
como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. As flamas da verdade divina, quase extinto nos altares do protestantismo, deveriam ser reacesos no antigo Axote passados, através das eras pelos cristãos boêmios. Depois da reforma, o protestantismo na Boêmia fora pisoteado pelas hordes de Roma. Todos os que se recusavam a renunciar à verdade eram forçados a fugir. Alguns desses, encontrando refúgio na Saxônia, ali mantiveram a antiga fé. Foi dos descendentes destes cristãos que a luz brilhou para Wesley e seus companheiros. John e Charles Wesley, depois de serem ordenados ao ministério, foram enviados em missão à América. A bordo do navio havia um grupo de morávios. Violentas tempestades desabaram sobre eles durante a travessia, e John Wesley, quando em face da morte, sentiu que não tinha certeza de paz com Deus. Os alemães, ao contrário, manifestavam uma calma e confiança que lhes eram desconhecidas. Já há muito tempo antes, disse ele, eu observara a grande seriedade de seu comportamento. Davam eles contínua prova de sua humildade, realizando para os outros passageiros as tarefas servis que nenhum dos ingleses assumira. E isso sem desejarem nem receberem pagamento, dizendo que era bom para o seu coração orgulhoso e que seu amante Salvador fizera muito mais por eles. E cada dia lhes proporcionava ensejo de mostrar uma mansidão que nenhum insulto poderia afetar. Caso fossem empurrados ou golpeados ou derribados, erguiam-se de novo e iam embora. Nenhuma aclamação escapava de sua boca. Houve então uma oportunidade de provar se estavam livres do espírito, bem como do medo, do orgulho, da ira e da vingança. Em meio do salmo com que iniciaram seu culto, o mar enfureceu-se, reduzindo a frangalhos a vela mestra, cobrindo o navio e espalhando-se pelos convés, como se o grande abismo já nos houvesse tragado. Terrível gritaria deu entre os ingleses. Os alemães calmamente continuaram cantando. Perguntei a um deles depois, vocês não tiveram medo? Ele respondeu, graças a Deus não. Perguntei, vocês não ficaram com medo? Suas mulheres e crianças? Responderam brandamente, não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Chegando em Savannah, Wesley ficou por algum tempo com os morávios, impressionando-se profundamente com seu procedimento cristão. Sobre um dos seus cultos religiosos, que apresentava flagrante contraste com o serviço de adoração formalista da Igreja da Inglaterra, escreveu ele: a grande simplicidade, bem como a solenidade de tudo, quase me fizeram esquecer os 17 séculos transcorridos e imaginar-me numa daquelas assembleias onde não havia formas nem aparatos, todavia com demonstração do espírito e poder. Ao voltar para a Inglaterra, Wesley, sob a instrução de um pregador morável, chegou a um entendimento mais claro da fé bíblica. Convenceu-se de que precisava renunciar a toda a confiança em suas próprias obras para a salvação e crer totalmente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa reunião da Sociedade Morávia de Londres, foi lida uma declaração de Lutero, descrevendo a mudança de que o Espírito de Deus operava no coração do crente.
Quando Wesley a ouviu, a fé acendeu-se em sua alma. Senti meu coração extremamente aquecido. Senti que confiava em Cristo e unicamente nele para a salvação. E foi-me dada a certeza de que ele eliminara meus pecados, e sim, os meus, e me salvara da lei do pecado e da morte. Através de longos anos de fatigantes e desolados anos de esforços empreendidos, anos de rigorosa renúncia, censuras e humilhações, Wesley havia se conservado voltado ao seu único propósito de buscar a Deus. Agora ele o encontrara e descobrira que a graça que ele empenhara em alcançar mediante orações e jejuns, doação de esmola e renúncia própria, era um dom sem dinheiro e sem preço. Uma vez estabelecidos na fé em Cristo, toda a sua alma ardia em desejo de espalhar em todos os lugares o conhecimento do glorioso Evangelho da livre graça de Deus. Disse ele: Vejo o mundo todo como minha paróquia, e qualquer parte dele em que possa eu estar. Entendo ser justo o meu sagrado dever declarar a todos os que estejam dispostos a ouvir as alegres novas da salvação. Continuou em sua vida severa e abnegaada, agora não como fundamento, mas como produto da fé. Não como raiz, mas como fruto de santidade. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão, e essa graça se manifestará em obediência. A vida de Wesley foi dedicada à pregação das grandes verdades que recebera, justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e o poder renovador do Espírito Santo no coração, produzindo frutos em uma vida conformada ao exemplo de Cristo. Whitefield e os irmãos Wesley foram preparados para sua obra por meio de longas e profundas convicções pessoais quanto à sua própria condição de perdido. E para que pudessem ser capazes de suportar dificuldades como bons soldados de Cristo, estiveram sujeitos e ardentes provas de chacotas, zombarias e perseguição, tanto na universidade como quando estavam iniciando seu ministério. Eles e alguns outros que com ele simpatizavam eram zombeteiramente chamados de metodistas por seus colegas descrentes, nome que é presentemente considerado honroso por uma das maiores denominações da Inglaterra e da América. Como os membros da Igreja da Inglaterra estavam eles fortemente ligados às suas formas de adoração, mas o Senhor lhes apresentara um padrão mais elevado em sua palavra, o Espírito Santo incitava-os a pregar a Cristo e esse crucificado. O poder do Altíssimo acompanhava seus trabalhos. Milhares eram convencidos e verdadeiramente convertidos. Era necessário que essas ovelhas fossem protegidas dos lobos devoradores. Wesley não pensavam em constituir uma nova denominação religiosa, mas organizou-se numa entidade a que chamou de União Metodista. Misteriosa e penosa foi a oposição que esses pregadores enfrentaram por parte da igreja estabelecida. Todavia, Deus, em sua sabedoria, encaminhou os acontecimentos de tal maneira que a reforma pudesse iniciar-se dentro da própria igreja. Houvesse ela procedido inteiramente de fora, e não teria penetrado onde era mais necessária. Mas como os pregadores do reavivamento eram membros da igreja e trabalhavam dentro do âmbito da igreja onde quer que pudessem encontrar oportunidade, a verdade penetrou onde as portas, de outra maneira, teriam permanecido fechadas. Alguns do clero despertaram seu estupor moral
e se tornaram zelosos pregadores em suas próprias paróquias. Igrejas que haviam sido petrificadas pelo formalismo foram ressuscitadas. No tempo de Wesley, como em todas as épocas da história da Igreja, homens com diferentes dons realizaram a obra que lhes fora apontada. Eles não estavam de acordo em todos os pontos de doutrina, mas todos eram movidos pelo Espírito de Deus e uniam-se no absorvente objetivo de ganhar almas para Cristo. As dissensões entre Whitefield e os irmãos Wesley ameaçaram certa vez criar uma separação. Mas como eram alunos da Escola de Cristo, foram reconciliados pela paciência e pelo amor. Não tinham tempo para disputar, enquanto o erro e a iniquidade proliferando por toda parte e os pecadores se precipitavam na ruína. Os servos de Deus trilhavam por caminho acidentado. Homens de influência, a saber, empregaram seus poderes contra eles. Depois de algum tempo, muitos clérigos passaram a mostrar-lhes deliberada hostilidade, e as portas das igrejas foram fechadas para a fé pura e para aqueles que a proclamavam. A conduta do clero ao denunciá-los do púlpito instigou os elementos das trevas, ignorância e iniquidade. Muitas e muitas vezes John Wesley escapou da morte por um milagre da misericórdia de Deus. Quando a fúria do populacho foi despertada contra ele e parecia não haver meio de escape, um anjo em forma humana vinha a seu lado e a plebe recuava. Assim, o servo de Cristo saía ileso do lugar de perigo. De seu livramento do povo, enfurecido numa dessas ocasiões, contou Wesley: muitos se esforçaram por empurrar-me enquanto descíamos a colina através de um caminho escorregadio para chegar até a cidade. Acredito que se caísse dificilmente me levantaria outra vez. Mas não tropecei. Afinal, eu nem tive o mínimo escorregão, até estar inteiramente fora de seu alcance. Embora muitos se esforçassem por apanhar-me pelo colarinho e as vestes para lançar-me no solo, não puderam me segurar de jeito algum. Um dos agressores segurou firme na aba do meu colete, que logo ficou na sua mão. A outra aba, em cujo bolso havia uma nota bancária, foi rasgada apenas pela metade. Um homem vigoroso que estava logo atrás de mim tentou golpear-me várias vezes com um enorme cacetete feito de carvalho. Se ele me houvesse acertado na parte de trás da minha cabeça uma única vez, ter-se-ia livrado com isso dos posteriores incômodos. Mas todas as vezes os golpes eram desviados, eu não sei como, pois eu não podia mover-me nem para a direita e nem para a esquerda. Outro veio correndo através da multidão e, erguendo um braço para agredir-me, subitamente abaixou e apenas tocou de leve na minha cabeça, me dizendo: "Que cabelo macio que você tem." Os primeiros homens a terem seus corações transformados foram os heróis da cidade, os líderes da população em todas as ocasiões, havendo um deles sido laureado pugilista. Por meio de quão suaves degraus Deus nos prepara para a sua vontade. Há 2 anos, um fragmento de tijolo passou... Wesley dizendo: "Há 2 anos, um fragmento de tijolo passou roçando meus ombros. Faz 1 ano que uma pedra me feriu entre os olhos. No mês passado recebi uma pancada. E nesta noite, 2, uma antes que chegássemos à cidade e outra depois que saímos.
Mas ambas deram em nada, pois a despeito de um homem haver me golpeado no peito com toda a força e o outro a boca, com a força tal que o sangue jorrou imediatamente, eu não senti dor desses golpes, do que se me houvesse atingido como uma palha. Os metodistas daqueles primitivos dias, tanto o povo como os pregadores, suportavam ridículo e perseguição, tanto dos mesmos da igreja, como dos declarados irreligiosos, que se irritaram por causa de informações fornecidas por aqueles. Eram levados a juízo perante os tribunais de justiças, cortes judiciais apenas de nome, pois a justiça era rara nos passos jurídicos daquele tempo. Frequentemente sofriam violência por parte dos perseguidores. As multidões iam de casa em casa, destruindo móveis e bens, pilhando o que desejassem e abusando brutalmente de homens, mulheres e crianças. Em alguns casos eram afixados avisos públicos convocando os que desejavam ajudar a quebrar as janelas e saquear as casas dos metodistas e se reunirem em certo dia, hora e lugar. Essas flagrantes violações tanto da lei humana quanto da divina eram deixadas impunes. Empreendia-se uma perseguição sistemática contra um povo cujo delito era procurar desviar os pés dos pecadores dos meandros da destruição para a vereda da santidade. Disse John Wesley, referindo-se às acusações feitas contra ele e seus aliados. Alguns alegam que as doutrinas desses homens são falsas, errôneas e entusiásticas, que são novas e inéditas até ultimamente. São elas o quaquerismo, o fanatismo e o papismo. Toda essa fantasia já foi cortada em suas raízes, tendo sido amplamente demonstrado que cada ramificação desse ensino é a clara doutrina das Escrituras como interpretada por nossa própria Igreja. Portanto, ela não pode nem ser falsa nem errônea, visto que elas são as Escrituras verdadeiras. Outros alegam. Suas doutrinas são muito rígidas. Elas tornam o caminho do céu muito estreito. E esta é, em verdade, a objeção original, como foi quase que a única por algum tempo, e está secretamente no fundo de outras 1000 que aparecem sobre várias formas. Mas tornam elas o caminho do céu de alguma maneira mais estreito do que o nosso Senhor e seus apóstolos o fizeram? É sua doutrina mais estrita do que a da Bíblia? Considerem apenas alguns poucos e claros textos. Amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Se sua doutrina for mais rigorosa do que isso, eles são culpados. Mas vocês sabem em sua consciência que não é assim. E quem poderá ser um J menos escrito sem corromper a palavra de Deus? Poderá qualquer despenseiro dos mistérios de Deus ser encontrado fiel se muda qualquer parte do seu sagrado depósito? Não pode diminuir coisa alguma, não pode atenuar nada. Ele é constrangido a declarar a todos os homens:
Não posso reduzir as Escrituras ao gosto de vocês. Vocês precisam ascender até elas ou perecer para sempre. O clamor popular é: a ausência da caridade desses homens, descaridosos eles. Em que sentido? Não alimentam o faminto, nem vestes o nu. Não é esse o caso. Não estão em falta nisso, mas eles são impiedosos no julgar. Acham que ninguém mais pode salvar-se além daqueles que seguem o seu próprio caminho. O declínio espiritual que se verificara na Inglaterra justamente antes do tempo de Wesley, era em grande parte o resultado do ensino antinômico. Muitos afirmavam que Cristo abolira a lei moral e que, por conseguinte, os cristãos não estão na obrigação de observá-la. Que o crente está livre da escravidão das boas obras. Outros ainda que, admitindo a perpetuidade da lei, declaravam não ser ela necessária aos ministros para exortarem o povo à obediência aos seus preceitos, uma vez que aqueles a quem Deus elegera para a salvação seriam, pelo irresistível impulso da graça divina, conduzidos à prática da piedade e da virtude, enquanto que aqueles que estavam predestinados à condenação eterna não tinham em si mesmo nenhuma força para obedecer à lei divina. Outros mais, defendendo a tese de que os eleitos não podem cair na graça, nem perder o favor divino, chegavam à conclusão ainda mais detestável de que as ações ímpias que cometem não são realmente pecaminosas, nem devem ser consideradas como transgressão da lei divina e que, consequentemente, eles não precisam quer confessar os seus pecados, quer afastar-se deles, mediante arrependimento. Por conseguinte, declaravam que mesmo um dos mais vis pecados, considerado universalmente como tremenda transgressão da lei divina, não é pecado à vista de Deus, se cometido por um dos eleitos, porque é uma das características essenciais e distintivas dos eleitos que eles nada podem fazer que desagrade a Deus, ou seja, proibido por sua lei. Essa monstruosidade de doutrina é essencialmente a mesma que os romanistas ensinam, afirmando que o Papa pode desobrigar a observância da lei e tomar certo ou errado, corrigindo e mudando as leis. Que ele pode pronunciar sentenças e julgamentos em contradição com a lei de Deus e dos homens. Tudo isso revela a inspiração do mesmo Espírito Mestre. Sim, daquele mesmo que, entre os habitantes sem pecado do céu, começou sua obra de buscar esfrangalhar as justas restrições da lei de Deus. A doutrina dos decretos divinos, que fixam inalteravelmente o caráter dos homens, havia conduzido muitos à virtual rejeição da lei de Deus. Wesley perseverantemente se opôs aos erros dos teólogos antinomistas, demonstrando que a doutrina que conduzia à postura antinomista é contrária às Escrituras. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem, ao qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos. Tito 2:1, 1 Timóteo 2, de 3 a 6. O Espírito de Deus é outorgado livremente para capacitar todos os homens a se apoderarem dos meios de salvação. Assim, Cristo, a verdadeira luz, ilumina todo homem que vem ao mundo,
João 1:9. Os homens deixam de obter a salvação unicamente por causa de sua obstinada recusa do dom da vida. Em resposta à reivindicação de que pela morte de Cristo os preceitos do Decálogo foram abolidos juntamente com a lei cerimonial, Wesley disse: a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, não foi anulada por Cristo. Não era propósito de sua vinda revogar qualquer parte dela. Ela é uma lei que jamais poderá ser anulada, que permanece inalterada como a fiel testemunha do céu. Ela existira desde o princípio do mundo, sendo escrita não em tábuas de pedra, mas no coração de todos os filhos dos homens, quando saíram das mãos do Criador. E conquanto as letras, uma vez escritas pelo dedo de Deus, estejam agora, em grande parte, desfiguradas pelo pecado, não podem, todavia, ser totalmente apagadas, enquanto tivermos alguma consciência do bem e do mal. Cada parte dessa lei deve permanecer vigendo para toda a humanidade e em todas as épocas. Ela não depende do tempo ou do lugar, ou de qualquer outra circunstância sujeita à mutabilidade, mas da natureza de Deus e da natureza do homem, e da imutável relação existente entre um e outro. Não vim para destruir, mas para cumprir. Sem qualquer sombra de dúvida, o que Jesus quis dizer com isso é: consistentemente com tudo o que veio antes e o que veio depois. Vim para estabelecê-la em sua plenitude, a despeito de todas as falsas interpretações dos homens. Vim colocá-la numa perspectiva plena e lúcida, o que quer que nela fosse obscuro ou nebuloso. Vim para declarar o pleno e verdadeiro propósito de cada parte dela, para mostrar o comprimento, a largura e a extensão total de cada mandamento nela contido, e a altura, a profundidade e inconcebível pureza e espiritualidade dela em todas as suas partes. Wesley afirmou a perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho. Há deste a mais íntima ligação que se pode ser concebida entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei continuamente nos descortina o caminho para o Evangelho e aponta-nos para ele. Por outro, o Evangelho nos dirige continuamente ao cumprimento mais exato da lei. A lei, por exemplo, exige de nós que amemos a Deus e ao próximo, que sejamos humildes, mansos e santos. Nós sentimos não estarmos capacitados para realizar essas coisas. Sim, é impossível para o homem. Mas vemos a promessa de que Deus nos concede esse amor e nos faz humildes, mansos e santos. Lançamos mão desse evangelho, dessas novas bem-aventuradas. E isso nos é feito de acordo com a nossa fé. E a justiça da lei se cumpre em nós, através da fé em Cristo Jesus. Nas mais altas fileiras dos inimigos do Evangelho de Cristo, disse Wesley, estão aqueles que, aberta e explicitamente julgam a lei, falam mal da lei, que ensinam aos homens a violar, desfazer, afrouxar, liberar da obrigação, não apenas as menores, como também as maiores mandamentos, mas todos eles de uma só vez. A mais surpreendente de todas as criaturas que acompanham esse grande engano é aqueles que os aceitam, creem realmente estarem honrando a Cristo ao subverterem sua lei, e que estão
a engrandecerem seu ministério, quando em verdade estão destruindo sua doutrina. Sim, eles o honram justamente, como fez Judas quando disse: "Eu te saúdo, mestre", e o beijou. E ele igualmente pôde dizer com justiça a cada um deles: "Traís o filho do homem com um beijo?" Isso não é outra coisa senão traí-lo com um beijo, falar do seu sangue e removerem sua coroa. Tratar com descaso qualquer parte de sua lei, sob o pretexto de promover avançamento do evangelho. Ninguém que em verdade pregue uma fé desse tipo, a qual, de maneira direta ou indireta, tenta marginalizar qualquer item de obediência, ou que pregue a Cristo com o propósito de, em alguma forma, anular ou enfraquecer o menor ou maior dos mandamentos. Esse não poderá ficar livre dessa acusação. Aos que argumentavam que a pregação do Evangelho atende a todos os fins da lei, Wesley replicava: "Isso negamos absolutamente. Isso não corresponde à primeira finalidade da própria lei, ou seja, convencer os homens do pecado, despertar aqueles que ainda dormem nas beiras do inferno." O apóstolo Paulo declara que pela lei vem o conhecimento do pecado. E antes que o homem esteja convicto do pecado, não sentirá verdadeiramente necessidade do sangue expiatório de Cristo. Não necessitam de médico os que estão sãos, como nosso Senhor mesmo observa, mas sim os que estão enfermos. É um absurdo, portanto, oferecer um médico aos que estão sadios, ou que, ao menos, pensam que estão. Vocês devem primeiramente convencê-los de que estão doentes. De outra maneira, não serão gratos a vocês pelo trabalho. É igualmente absurdo oferecer Cristo àqueles cujo coração está são, não tendo ainda sido humilhado. Assim, enquanto pregava o Evangelho da graça de Deus, Wesley, como fez seu mestre, procurava magnificar a lei e torná-la gloriosa. Fielmente cumpriu ele a obra que Deus lhe confiara, e gloriosos foram os resultados que lhe foi permitido contemplar. No final de sua longa vida de mais de 80 anos, tendo destes mais de meio século sido empregados no ministério itinerante, seus seguidores declarados contavam-se em mais de 500 mil de almas. Mas a multidão que, através de seus trabalhos, foi erguida da ruína e degradação do pecado para uma vida mais pura e elevada, e o número dos que, pelo seu ensino, obtiveram experiência mais profunda e mais rica, nunca serão reconhecidos, nunca serão conhecidos, até que toda a família dos redimidos esteja reunida no reino de Deus. Sua vida ensina uma lição inestimável a cada cristão, que a fé e a humildade, o infatigável zelo, a abnegação e a devoção deste servo de Cristo possam se refletir nas igrejas de hoje. Continua no próximo capítulo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, comente no vídeo. Obrigado pela sua presença. Que Deus o abençoe. Apoie o canal pelo Pix, fixado na descrição do vídeo. Shalom.